Você já reparou que na primeira vez que Brook aparece, suas roupas estão rasgadas em apenas um lugar? E esse lugar é exatamente onde os Cavaleiros Sagrados recebem a marca do abismo de Emu e Gorosei. Eu conferi os quadrinhos do mangá e o traje de Brook está perfeito antes de sua morte. Mas no primeiro quadrinho, após ele voltar à vida, ele está rasgado exatamente naquele ponto. Essa teoria se tornou ainda mais plausível quando percebi que no final de Thriller Bark, apenas 30 capítulos, após a introdução de Brook Luffy, encontra a braçadeira do Capitão J e a coloca exatamente no mesmo lugar do braço onde a marca do abismo aparece. E nós já sabemos a importância dessa braçadeira por causa de Buggy. É um mapa para o tesouro do Capitão John, que continua sendo um dos maiores mistérios de toda a série. Tenho certeza de que Oda já havia planejado os Cavaleiros Sagrados e a marca do abismo durante o arco de Thriller Bark. Fomos apresentados a vários piratas do Rock durante esse arco, e esses personagens claramente não eram aleatórios. Eles tinham designs únicos e, como mencionei, o Capitão John ainda é relevante para a história até hoje. Portanto, acredito que tudo relacionado a Roxdebek, os Piratas do Rock, os Jogos de Caça, os Cavaleiros Sagrados e a Marca do Abismo já estava sendo construído durante Thriller Bark. O terno rasgado de Brook e a braçadeira do Capitão John são um paralelo perfeito com a localização da marca do abismo dos Cavaleiros Sagrados. Claramente, essa posição no corpo é muito importante por algum motivo. Mas, é claro, não estou afirmando que Brook era um Cavaleiro Sagrado apenas com base nisso. Neste vídeo, mostrarei todos os paralelos e indícios que aproximam Brook de ser um dos Cavaleiros Sagrados. A verdade será revelada em breve. De qualquer forma, é evidente que a história de Brook vai muito além de ser simplesmente um cavaleiro do reino de Asperia. Ele tinha pavor da família Vinsmoke, sabia sobre os Cavaleiros Sagrados e até reconheceu seu estilo de vestimenta. E agora ele está diretamente ligado a um deles, Gunko. Sem dúvida, muita coisa aconteceu entre a vida de Brook no reino de Asperia e seu tempo como membro dos Piratas Rumbar. Mas o que exatamente aconteceu nesse meio tempo? Quero que vocês entendam que, embora Brook tenha aparecido muito mais tarde na história em comparação com os outros Chapéus de Palha, Oda planejou esse personagem desde o início. Conhecemos Leon e os Piratas Rumbar já no capítulo 103. E mesmo antes disso, Luffy já havia mencionado diversas vezes que queria um músico em sua tripulação. Brook é claramente muito importante. Mas por que ele é um esqueleto? É apenas uma escolha de design? Ou há algo mais por trás disso? Se Oda simplesmente quisesse introduzir a fruta, Reviver Pena, e ele poderia ter feito isso sem transformar Brook em um esqueleto. A única razão pela qual Brook se tornou um esqueleto é porque, após sua morte, ele perdeu seu corpo na névoa. E somente um ano depois, ele finalmente o encontrou novamente. Mas a essa altura, não passava de um monte de ossos. Mas de alguma forma seu cabelo afro permaneceu completamente intacto porque tinha raízes fortes. Não lhe parece tudo estranho? Ele perdeu o corpo por causa de uma névoa repentina. Agora, ele é um esqueleto. Seu traje foi rasgado exatamente no lugar onde os Cavaleiros Sagrados receberam a marca do abismo. E seu cabelo afro tem raízes fortes, o mesmo penteado afro que parece estar profundamente ligado ao clã David. O que também é interessante é que durante o salto temporal, os fuzileiros navais invadiram seu show dizendo que haviam descoberto que ele era Brook, um ex-membro dos Piratas Rumbar e agora membro dos Chapéus de Palha. E claro, a plateia ficou chocada. Mas como os fuzileiros navais sabiam que o esqueleto dos Chapéus de Palha era a mesma pessoa que morreu com os Piratas Rumbar, quer dizer, ele não é o único personagem com um afro. E se alguém do governo mundial soubesse da Akuma no Mi do Brook e o identificasse por causa disso, Brook nunca contou aos Chapéus de Palha sobre seu passado.
No início, ele nem sequer mencionou que havia perdido sua sombra até que os próprios chapéus de palha perceberam. Depois, ele apenas mencionou brevemente que costumava ser o líder de um comboio de batalha de um certo reino. Ele também nunca explicou exatamente o que aconteceu entre ele e a família Windsmoke. E essa é a família do Sanji, afinal. E agora, com a aparição de Gunki, o Mad Gunkonin Elbaf Brook, é facilmente o chapéu de palha mais misterioso. Não seria surpresa se ele também nunca contasse que costumava ser um cavaleiro sagrado. Eu digo a vocês, Brook vai se tornar ainda mais importante no futuro. Oda planejou esse personagem perfeitamente desde o início. Antes de falar sobre o passado de Brook, quero mostrar o quão perfeitamente ele se assemelha aos Cavaleiros Sagrados em sua segunda vida. Não por causa dos poderes de Emi, mas porque ele literalmente possui os poderes de um Cavaleiro Sagrado. Ele nunca mais envelhecerá. Ele é basicamente imortal. Ele consegue reconectar membros com a sua alma e tudo o mais ele conserta com leite. O que sim é uma piada, mas claramente funciona. E aí tem a conexão com os yokai. Brook sempre foi comparado a um Gashadokuro, formado por guerreiros caídos e insepultos, que são literalmente os piratas Rumbar. E em Wano, ele usa um disfarce de yokai, assim como os 5 anciãos, um dos quais, Nuro, transforma em um cavalo esqueleto. Ambos possuem o poder gélido do submundo, o que basicamente significa que Brook está em sintonia com os poderes do abismo, mesmo sem um pacto. Além disso, Brook já viajou através de um pentagrama. Quando Kuma o enviou para a ilha Nakamura, ele pousou em um símbolo de invocação cercado por cultistas que pensaram que ele havia sido invocado do submundo. E Kuma visitou quase todas as ilhas para as quais enviou os canudos, exceto as de Brook e Luffy. Há até uma teoria de que Brook não foi enviado para lá intencionalmente, mas sim atraído pela própria rede do abismo. Caso contrário, por que Kuma o enviaria para lá? Ele escolheu Mihawk e os instrutores humanos para Zoro para Nami, o arquipélago Boon para Usopp e assim por diante. Todos os chapéus de palha aprimoraram suas habilidades nessas ilhas, mas a ilha Nakamura é uma terra devastada por dificuldades e decadência, onde as pessoas vivem na pobreza. Parece muito aleatório para Brook em comparação com os outros chapéus de palha. Então, Brook tem juventude, regeneração, poderes do submundo. Formas yokai, viagem pelo pentagrama e domínio da alma através da música. O que vemos na Ilha dos Homens-Peixe, onde ele literalmente controla os inimigos no nível da alma e os faz dançar. Quando Ganko se ofereceu para escravizá-lo e fazê-lo compor música para sempre, Brook recusou e disse que desde o dia em que Luffy lhe deu uma segunda vida, ele não pertence a mais ninguém. E isso soa exatamente como o juramento de um cavaleiro sagrado, só que sem as correntes, sem Emo exigindo. Então, se Brook realmente foi um cavaleiro sagrado em sua primeira vida, em sua segunda vida, ele se tornou o completo oposto disso. Ele agora é uma lâmina devota do sol. E se tudo isso for verdade, seria incrivelmente poético. Sua fruta se chama Yomi, Yomi Nomi. Yomi é a terra dos mortos. Japonesa, o mundo das trevas, e até mesmo suas técnicas são nomeadas em referência a conceitos do submundo. Frio do submundo, essa alma sólida e outras. Essa escolha de nomes não é acidental. Oda está nos dizendo que Brook opera no mesmo espaço metafísico que Emu e os 5 anciãos. O poder de Emu está relacionado a controle contratos e domínio, mas o poder de Brook está relacionado à inspiração música, ritmo e emoção. Na segunda vida, Brook é o contraponto de Emu. Ele possui poderes semelhantes aos dos subordinados de Emu, mas está do lado do Deus Sol. E ele não é apenas um músico qualquer,
Sua música conecta as pessoas. E vimos repetidamente em One Piece que emoções coletivas podem desencadear poderes divinos. Veja, por exemplo, a aparição de Emu em Elbaf e Zaza, o deus da chuva. Até mesmo Gunko ouve a música de Brook e é claramente afetada por ele emocional e pessoalmente. De todas as músicas, sua favorita é New World. Isso significa que já existe uma brecha ali, uma que pode libertar não apenas Gunko, mas potencialmente outros cavaleiros sagrados também. Para mim, é claro que Brook é o oposto de um cavaleiro sagrado em sua segunda vida, mas, e durante seus anos humanos, será que ele realmente era um cavaleiro sagrado? Alguns podem dizer que ele não é forte o suficiente para ser um, mas devemos lembrar que há 70 anos não existiam piratas poderosos como Roger Rocks Barba Branca, etc. Também não havia tantas Akuma no Mi e os cavaleiros sagrados eram mais fracos. Ainda que eu acredite que Brook seja muito mais forte do que pensamos, isso ficou claro no capítulo anterior, especialmente se Candle pudesse se tornar uma delas. Como muitas teorias sugerem, Brook também poderia ter conquistado esse título. E mencionei Candle não apenas para enfatizar seus níveis de poder, mas porque ela é a única maneira possível de Brook se tornar uma cavaleira sagrada. Se a Ilha Asperia realmente desapareceu da história, o motivo mais provável seria o jogo de caça que ocorre a cada 3 anos. E acredito que isso aconteceu há 62 anos. Escolhi 62 anos porque estamos assistindo a cenas de 70 anos atrás. O próximo incidente teria ocorrido há 68 anos, quando a princesa Xi teria 10 anos. Mas o mais lógico seria há 62 anos, quando ela teria 16, a idade de muitas princesas em One Piece, especialmente porque ela aparece com mais frequência nas memórias de Brook. Então, se os dragões celestiais começaram os jogos de caça lá, como Brook sobreviveu? No Vale de Deus, até mesmo personagens poderosos mal conseguiram sobreviver. E sem Kuma, todos os civis teriam morrido. Então, como Brook conseguiu sair viva? Em 2019. Oda mencionou que estava lendo A Rosa de Versalhes e a Rainha Candle parece ter sido fortemente inspirada em Lady Oscar. O interesse amoroso de Lady Oscar é um amigo de infância chamado Andrés, alguém de classe inferior, um soldado que nunca deveria ter ficado com ela. Por causa disso, podemos ter uma história de amor trágica envolvendo Brook neste flashback. No capítulo anterior, vimos que Brook ama Candle. Mas e se Candle também tivesse sentimentos por Brook? E se Candle o tivesse salvado durante os jogos de caça e o levado para Marijua? Para ficar lá, Brook talvez precisasse receber uma marca do abismo. Não a mesma que os Cavaleiros Sagrados têm, mas a que Shanks possuía o contrato do Mar Rasos. Não vou especular muito sobre o que aconteceu depois, mas como não vimos Candle como um dos Cavaleiros Sagrados mais tarde na história, meu palpite é que Brook e Candle tentaram escapar. Brook conseguiu escapar, mas Emu puniu Candle e foi assim que Brook perdeu o amor de sua vida. A principal questão é se essa marca do abismo ainda funciona no Brook esqueleto. Embora esse pacto não pareça conceder nenhuma habilidade nenhuma habilidade especial, ele impede o portador de desobedecer a uma ordem direta de Emu quando está perto dele. Até agora, ainda não vimos o verdadeiro propósito desse pacto, mas deve haver um motivo para Oda ter decidido introduzir esse terceiro tipo de contrato. Acredito que Shanks, Brook ou ambos ainda tenham um laço de alma com Emu e que isso será revelado durante a guerra final. Deixe nos comentários o que você acha de Brook ser um cavaleiro sagrado. E se você quiser saber mais sobre Emu e suas habilidades, pode assistir a este vídeo aqui. Obrigado por assistir. Até mais!